É uma doença rara, né? Então, você vê uma incidência que varia de 0,5 até, no máximo, 3 casos por 100 mil habitantes são polissemia vera. Na TE é um pouco menos e na mielofibrose ainda menos. Esses são dados que, lógico, não são dados nacionais, a gente não sabe ao certo a incidência nacional dessas doenças, mas são doenças muito raras no nosso meio. E se a gente bota isso aqui para o estado de São Paulo, a gente converte para o nosso estado, a gente teria em torno de 336 casos por ano em São Paulo, de polissemia vera, uns 204 casos de TE e uns 120 casos de mielofibrose por ano, né, de casos novos. Bom, e essas doenças, elas, como seria a sobrevida delas, né? Então, as 3 doenças, a gente tem uma sobrevida menor do que a sobrevida geral da população, tá? Então, a gente vai ver aqui nesse gráfico que a doença que teria a menor sobrevida de todas, né, num gráfico de Kaplan-Meier, seria a mielofibrose, tá? E já a trombocitemia essencial e a polissemia vera já teriam sobrevida bem melhor. Em termos de mielofibrose, a gente vê que em 5 anos apenas 39% dos pacientes estão vivos, e em mielofibrose em torno de 21% e depois de 10 anos em 21% dos casos, né? Então, assim, é uma doença que da mielofibrose realmente tem uma sobrevida muito ruim, completamente distinto da polissemia e da trombocitemia essencial. Isso são dados da Suécia, tá? Quando a gente compara casos de outro trabalho que comparou dados americanos e da Itália, é um gráfico de sobrevida muito parecido, tá? E se a gente compara essas 3 doenças com a sobrevida esperada para a população normal, a gente vê que a trombocitemia essencial, ela tem uma sobrevida menor do que a população normal, mas ela é mais próxima dos primeiros 10 anos, depois que ela vai diminuindo, provavelmente por evolução da doença para mielofibrose e até mesmo leucemia aguda, seguida da polissemia vera, né, e a pior sobrevida da mielofibrose. Bom, e como ela se desenvolve, né? Qual a fisiopatologia? Em resumo, né, a gente sabe que as mutações ocorrem na célula-tronco mais primitiva, mas que se acaba tendo uma vantagem seletiva para uma proliferação da linha mieloide. As mutações que ocorrem para dar origem a essa doença são mutações que ocorrem na via JAK-STAT, que ela seria central para a patogênese das neoplasias mieloproliferativas. Então, a primeira mutação que foi descoberta foi a mutação do JAK2, né? O que seria esse JAK2? Então, se a gente vai para a célula-tronco, a gente vai ver que tem alguns fatores de crescimento que vão controlar a hematopoese, né? Então, a gente teria o receptor da trombopoetina, que é o MPL, tá? O receptor da eritropoetina, que é o EpoR, e o receptor do fator de crescimento de granulócitos. Uma vez que o hormônio se liga nesses receptores, eles vão fosforilar e ativar o JAK2, que ele intracelularmente ele está ligado nesses receptores. Uma vez que ele é ativado pelo hormônio, ele vai dar um sinal para a via STAT e, por sinal, vai dar sua via para o núcleo para dar o gatilho para a célula proliferar. Acontece que quem tem essas mutações no gene JAK2, esse gene está constitutivamente ativado, ele não precisa desse hormônio se ligar. Então, ele está toda hora dando um sinal para a célula proliferar, e aí a gente vai ter os fenótipos da mieloproliferativa. Depois da mutação do JAK, que isso foi descoberto em 2005, né, veio outras mutações logo em seguida, fora a mutação do JAK V617F, que é mais comum, que é no exon 14. Outras mutações no exon 12 também podem dar um fenótipo de polissemia, e posteriormente foi descoberto o gene do MPL, tá? No exon 12, são 3 mutações mais comuns, a W515L, a K e a A, embora a gente saiba que tem outras mutações nesse gene também que dão esse fenótipo. Mais recentemente, em 2013, a gente descobriu outra mutação envolvida nessa doença, que é uma mutação no gene da calreticulina, tá? A calreticulina é uma proteína que a gente chama de chaperona. Essa proteína, a chaperona, ela serve para proteger as proteínas que são produzidas no retículo intracitoplasmático, no citoplasma das células, né? Aí ele protege o transporte dessa proteína até a superfície celular, tá?
E quando esse receptor ou essa proteína chega na superfície, ele se desliga da célula. O que acontece nos casos de calreticulina mutante, essa proteína chaperona, ela não vai se desligar do receptor, né? E ela serviria como um gatilho para ativação constante desse receptor, como principalmente do MPL, para dar o sinal e ativar a via JAK-STAT. Então, é uma mutação mais recente que também ativa essa via e está presente numa grande quantidade dos pacientes. Se a gente vai ver a frequência das mutações, então, assim, a mutação de JAK2 ela é presente em 90% dos casos de polissemia vera, e em torno de 50% dos casos, tanto de trombocitemia e de mielofibrose. Quando a gente vai ver as outras mutações, né, a mutação no exon 12 na polissemia vera é presente em torno de 5%, então isso aumenta a incidência dessas mutações para 95%. Da calreticulina em torno de 21% na trombocitemia essencial e 16%. E a MPL vai estar em torno de 3% das mielofibroses e um valor mais baixo na trombocitemia essencial, em torno de 1%. Tá? Então, são 3 mutações que a gente vai, uma vez que a gente solicita para os pacientes, a gente vai fazer o diagnóstico em mais de 80% dos casos, com certeza, mais de 95% da PV e mais de praticamente 80% dos casos de TE e mielofibrose. E aí, aqueles casos que não têm a mutação, principalmente em TE e mielofibrose, é que a gente chama de casos que são triplo negativos, tá? Que eles têm a doença, mas teria alguma outra mutação que a gente ainda não sabe direito qual é, que teria essa doença. Bom, e aí fica a pergunta, principalmente naqueles casos de JAK2, que tem a mutação do JAK2. Porque uma única mutação, a gente tem fenótipos tão diferentes, doenças tão diferentes. Principalmente falando, ou o paciente vai ter ou um quadro de polissemia ou um quadro de plaquetose. Então, isso tem uma série de fatores, tá? Um dos principais seria qual qual receptor está mais sinalizado, se é o receptor da eritropoetina ou do MPL, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, mutações que envolvem o exon 12, eles vão ativar principalmente o receptor de eritropoetina. Então, por isso que você não vê essa mutação em outros subtipos de mieloproliferativo. Ele é quase exclusivamente visto na polissemia vera. Quando você tem o JAK2 que ele está uma mutação homozigótica com alta carga alélica, né, em torno de perto de 100%, também a gente vai ver um aumento de sinalização para eritropoetina. Quando essa carga alélica é menor que 30%, então a gente já vê uma mudança do fenótipo indo para a direção de plaquetose, ou seja, esse paciente vai ter uma ativação mais do MPL e vai ter um fenótipo mais de plaquetose, tanto na trombocitemia essencial quanto na mielofibrose. E as mutações de MPL, que é a reticulina, como a gente viu, né, vão ativar muito mais o MPL do que o receptor de eritropoetina, tá? Então, essas são duas principais explicações, mas a gente sabe que outros fatores adicionais também influenciam o fenótipo das mieloproliferativas, como qual tipo de mutação, a gente já viu, mas a homozigose também, mas o sexo, tá? Se é homem ou mulher, tem uma de mutações germinativas que também dariam mais a direção ao fenótipo ou não, algumas mutações somáticas adicionais, os níveis de eritropoetina e a função renal e os níveis de ferro do paciente. A gente sabe que essas não são as únicas mutações no fenótipo, apesar delas serem sozinhas, né, é uma única mutação conseguir dar o fenótipo, então assim, eu só preciso da mutação do JAK para ter a polissemia vera. A gente sabe que essas mutações são acompanhadas de mutações adicionais de neoplasias mieloproliferativas. E isso depende muito do tipo de doença e também da evolução clínica, tá? Então, por exemplo, mais ou menos 50% dos casos de mieloproliferativa tem apenas a mutação condutora, sem nenhuma mutação adicional, tá? Enquanto a partir do momento que a gente vai tendo novas mutações adicionais, é como se a doença fosse evoluindo e tivesse um novo fenótipo. Principais mutações que a gente encontra em pacientes com neoplasia mieloproliferativa seria a mutação do TET2, a mutação do SXL1, a do DNMT3A e a do EZH2, embora você possa encontrar várias outras. E esse número de mutações são associados com o prognóstico. Então, teoricamente, quanto mais mutações um paciente tiver, pior vai ser a evolução clínica.
E algumas mutações isoladas também são associadas com o prognóstico com uma mutação do SXL1. Então, apesar da gente não ter muitos dados de o que vai fazer clinicamente com esses pacientes que têm essas mutações adicionais, vários estudos vêm surgindo nessa linha, e uma pesquisa dessas mutações provavelmente vai ser incorporada na nossa investigação clínica inicial desses pacientes com neoplasia mieloproliferativa, quando a gente tiver alguma conduta diferente a fazer, tá? E aí tem várias especulações de qual mutação surge primeiro, tá? Então, dependendo de quando surgir a mutação e quais outras mutações surgirem, a gente teria fenótipos e evoluções diferentes. Então, pegando esse gráfico, né? Então, esse raio em vermelho seria a mutação condutora, esse raio preto seria outras mutações. Então, a gente poderia ter um caso comum, por exemplo, que é o mais comum. A gente teria um paciente que teria a primeira mutação do JAK, e aí ele teria uma expansão clonal em evolução para um fenótipo de mieloproliferativa, por exemplo, uma polistemia, uma trombocitemia essencial. E durante a evolução da doença, ele teria essas outras mutações adicionais e levaria isso para um próximo passo da doença, uma evolução para uma leucemia aguda ou até uma evolução para a mielofibrose. A gente tem aqueles casos que você tem a mutação do JAK, mas você não tem nenhuma expansão clonal importante, então a gente não entende direito. Então, daqueles significados que você tem uma poese clonal de significado determinado, a gente sabe que a quinta mutação mais comum é a mutação do JAK2, que foi descoberta por acaso, o paciente não tem nenhum fenótipo de doença. A gente também pode ter uma situação parecida como essa, né? Que você tem a JAK como se ele não evoluísse para uma expansão clonal importante, ou seria sintomática, e depois ele teria uma mutação adicional que teria um fenótipo de mieloproliferativa, e depois mais mutações dariam evolução clonal. E você pode ter o contrário também. Primeiro a gente teria uma hematopoese clonal de significado indeterminado, por exemplo, o paciente tem uma mutação no TET2 durante o envelhecimento, e aí adquiriria a mutação que as mutações teriam evolução, tá? Então seria essas possibilidades que a gente teria na parte de mutações e até chegar na neoplasia mieloproliferativa e evolução da doença, que a gente poderia ter, os principais cenários especulativos, tá? Bom, como a gente faz o diagnóstico da neoplasia mieloproliferativa? Então, o diagnóstico ele é dependente de sintomas e sinais clínicos que esse paciente vai encontrar, mais achados do hemograma, tá? Muitas vezes, esses pacientes são assintomáticos e fazem hemogramas de rotina que a gente vai já pensar no diagnóstico. Outras situações, o paciente já chega com quadro de uma trombose, seja arterial ou venosa, que quando a gente começa a investigar esse quadro atual, a gente encontra essas alterações do hemograma que nos fazem a pensar no diagnóstico, tá? Então, uma vez que a gente tem um quadro de uma polistemia, uma plaquetose, então a gente tem que fazer alguns exames adicionais para fazer o diagnóstico, e é um raciocínio como qualquer outra neoplasia hematológica. Então, a gente teria uma avaliação morfológica da medula óssea, tá? Com mielograma, com pequeno papel nas mieloproliferativas, mas principalmente a biópsia de medula tem um papel muito importante. A citometria de fluxo não seria um exame muito importante, nesse caso de neoplasia mieloproliferativa, a não ser que você suspeite de uma evolução para uma leucemia aguda. Então, é um exame que praticamente não solicita nesses casos, né? Então, não se pede a citometria para fazer investigação de polistemia ou de plaquetose. A citogenética e o FISH são muito importantes, né? Que vão nos afastar uma leucemia mieloide crônica e nos vão dar algum indício de evidência clonal dessa doença. E a biologia molecular acaba também sendo um exame muito importante, que é através dele que a gente vai detectar as mutações condutoras das neoplasias mieloproliferativas. Então, como na classificação do MS, a gente tenta fazer um diagnóstico morfológico, clínico, né, fenotípico e genético molecular para cada doença. Cada doença teria suas peculiaridades para todos esses tipos de exames. Bom, como seriam os achados no mielograma das neoplasias mieloproliferativas, né? Então, geralmente a gente vai pegar no aspirado de medula, a gente vai ver uma celularidade, uma medula hipercelular, na maioria dos casos. Pode até ser normocelular, mas ela vai ser hipercelular, com exceção da fase de mielofibrose na fase fibrótica, né? Então, a gente vai ter uma dificuldade de aspirar, geralmente a medula vem muito hipocelular, por causa da diluição em sangue periférico com a fibrose. No sangue periférico, né, também os achados vão ser diferentes. Então, a LMC vai dar uma leucocitose com plaquetose.
associada à basofilia e eosinofilia. A polissemia vai ser caracterizada por um aumento na hemoglobina e no hematócrito, tá? A trombocitemia essencial, a gente vai ter uma plaquetose. A mielofibrose celular, na fase celular, a gente vai ter uma plaquetose, uma leucocitose junto. Na fase fibrótica, a gente já começa a ter pancitopenia com a reação leucoeritroblástica. E na leucemia neutrofílica crônica, a gente tem basicamente uma neutrofilia. Os megacariócitos no mielograma são muito importantes para a gente pensar, né, em qual tipo de doença a gente vai ter. Então, por exemplo, na LMC, a gente geralmente vê um megacariócito pequenininho, que a gente chama de megacariócito anão. Na polissemia vera, na trombocitemia essencial e na mielofibrose, a gente costuma ver megacariócitos hiperlobulados, né? A gente vê muito mega hiperlobulado na medula hipercelular, junto com dados de hemograma, a gente já sugere muito uma mieloproliferativa. E na mielofibrose, a gente também pode ver sombras nucleares, ou seja, núcleos desnudos de megacariócitos. E na leucemia neutrofílica crônica, ela não tem tanta alteração. No setor granulocítico, né, na LMC a gente vai ver uma proliferação granulocítica importante, com a relação IgE geralmente de 20:1, e é maior que isso, associada à basofilia e eosinofilia. Na PV, na TE, na mielofibrose, a gente pode ter uma medula hipercelular no setor granulocítico também, tá? Mas uma relação IgE não vai estar tão aumentada desse jeito. E no setor eritróide, né, a gente não vê tantas alterações, ele pode estar normal, ou pode estar hipercelular, principalmente na polissemia vera. E outra característica é que esses casos não têm displasia medular, tá? A gente começa a ver displasia importante num quadro de paciente com um quadro clínico de mieloproliferação, a gente vai para a medula, tem displasia, então a gente vai pensar num outro tipo de doença, seria as neoplasias mieloproliferativas / mielodisplásicas. Então, você tem que ver se o paciente tem monocitose para pensar na leucemia mielomonocítica crônica. Tem que excluir um Filadélfia, que aí a gente teria que pensar na leucemia mieloide crônica atípica, tá? E tem que ver o ferro medular para fazer o diagnóstico de uma doença, principalmente plaquetose, que seria a SMD associada à trombocitose sideroblastia anel, tá? Que é a antiga ASAT. Bom, essas são algumas fotos das alterações que a gente vê, tá? Então, na polissemia vera, então, a medula hipercelular, você vê que já tem megas hiperlobados, tá? E uma característica da PV, se a gente fizer o ferro medular, é que a gente vai ver uma diminuição importante de ferro, tanto por um consumo aumentado de ferro desses pacientes que têm por essa hiperproliferação do setor vermelho. Se esse paciente já estiver fazendo sangria terapêutica, também é um motivo para espoliar ferro. E, às vezes, esses pacientes perdem ferro através de sangramentos do trato gastrointestinal ou microtromboses. Não é uma coisa muito comum, mas você também pode ver, tá? Na trombocitemia essencial, a gente vai ver no sangue periférico uma plaquetose, onde a gente pode ver macroplaquetas, né? E aí esse é o mega hiperlobado, né? É muito diferente do mega normal, né? Que seria um mega mais parecido com o normal. A gente vê muito mega hiperlobado. Na mielofibrose, a gente também vai ver esses megas hiperlobados, ou núcleos desnudos, né? E na fase fibrótica, né? Então a gente vai ter a relação leucoeritroblástica, que a gente chama, que seria um desvio esquerdo, com presença de eritroblastos circulantes. E o principal achado, né, que seria essas hemácias em lágrimas, os da criose. A gente veja isso já em uma maior quantidade, como uma consequência de uma hematopoiesia extramedular ocorrendo no baço. Toda vez que a gente tiver uma plaquetose, pessoal, isso não se pode esquecer. A gente sempre tem que pensar em SMD sideroblastia anel associada à trombocitose. Para fazer esse diagnóstico, só fazendo a coloração para ferro medular, tá? Então, no ambulatório da gente, assim, a gente tem muitos pacientes antigos com diagnóstico de TEA que não tem o ferro medular desses pacientes. Então, talvez a gente tenha um SMD sideroblastia anel associado à trombocitose que a gente não saiba dentro dos nossos pacientes. Então, esse é o exame que não pode faltar na investigação de plaquetose, tá? Bom, saindo do mielograma, o principal exame mesmo é o estudo anatomopatológico da medula óssea, tá? Onde a arquitetura medular ela é muito importante tanto para fazer o diagnóstico, mas quanto para fazer uma diferenciação entre esses três tipos de doença. Um achado comum nas três doenças, a gente vai ter uma medula hipercelular com a proliferação do setor megacariocítico. Então, os megas são hiperlobulados nas três linhagens, tá? Chama atenção na PV que a gente tem uma panmiolose importante, as três séries estão aumentadas.
quanto na trombocitemia essencial e na mielofibrose, geralmente a gente vê só um aumento do setor granulocítico e do megacariocítico, embora você possa ver um aumento das 3 séries também. E na mielofibrose, a gente vai começar a ter um aumento das fibras de reticulina, né? Então, quando a gente faz uma coloração para colágeno e reticulina, a gente vai ver que elas vão estar bastante aumentadas, tá? Principalmente na fase de mielofibrose, fase fibrótica. A citogenética e o FISH eram muito importantes no diagnóstico inicial, que era o único marcador clonal que a gente tinha para dizer que essas doenças eram clonais. E também para excluir uma leucemia mieloide crônica em casos que você tinha uma plaquetose. Tá? As alterações mais comuns que a gente vê em mieloproliferativa seriam alterações do 20, do 13, mas também você pode ter trissomia do 8 nesses casos. E as mutações não são específicas dessas translocações, podem ocorrer em qualquer neoplasia mieloproliferativa. Tá? E o mais importante seria pedir as mutações do JAK2 e, se negativo, da calreticulina e do MPL. Né? É a tríade das mutações que a gente faz. Então, se chega um paciente com polistemia para a gente, então qual seria como é que a gente avaliaria? Tá? Então, o que seria a polistemia? A principal característica desse paciente no hemograma é a presença de uma eritrocitose. Mas a leucocitose e plaquetose ocorrem em metade dos casos. Então, o que vai diferenciar uma polistemia vera da mielofibrose e da trombocitemia essencial seria a presença de eritrocitose. Tá? Tem eritrocitose, tem uma hemoglobina aumentada, você pode chamar de polistemia vera, mesmo se tiver 1 milhão de plaquetas. Tá? Quais as características clínicas desses pacientes? Então, uma das mais comuns, né, e que dão os principais sintomas e está associada à morbidade e mortalidade, é a presença de eventos cardiovasculares. Tá? Então, o aumento de incidência de trombose venosa arterial é nossa principal preocupação, que vai dar todas as questões de morbidade e mortalidade desses pacientes. A gente também tem sintomas microcirculatórios, como cefaleia, tontura, eritromelalgia e parestesias. O prurido é muito comum nesses pacientes, é um prurido que a gente chama de aquagênico, principalmente após banhos mornos e quentes. Então, esses pacientes têm muito prurido, assim, incontroláveis, mesmo você controlando a eritrocitose com flebotomia, esse prurido não passa. Então, muitas vezes a gente tem que fazer medicações específicas para ele, tá? Esplenomegalia também pode acompanhar e durante a evolução para fibrose, a esplenomegalia tende a aumentar. E lembrar que essa doença também tem manifestações sistêmicas, tá? Como presença de sintomas B, como sudorese noturna, febre, perda de peso, principalmente durante a evolução para mielofibrose. A gente acaba tendo a estimulação e produção de megacariócitos de várias interleucinas e citocinas que vão dar esses sintomas dos pacientes. Como esses pacientes evoluem? Tá? Em torno de 20% dos casos vão evoluir para mielofibrose em torno de 15 anos e 10% dos casos vão evoluir para leucemia mieloide aguda em 20 anos. A eritromelalgia é uma complicação clínica comum tanto da PV quanto da TE, e ela é uma síndrome neurovascular que é caracterizada por ataques periódicos dessa tríade, né, que é causada por eritema, né, um aumento de temperatura em pés e mãos, tá, e dor em queimação. Então, geralmente a gente tem esses 3 sintomas, e é ocasionada principalmente por pequenos trombos na microcirculação. Bom, mas polistemia não é exclusiva da polistemia vera, né? Então, uma série de doenças podem dar polistemia. Então, a gente tem que saber a primeira questão, se é uma polistemia verdadeira ou falsa, ou seja, ele tem aumento de massa eritrocitária ou não. Então, uma situação onde a gente teria essa polistemia relativa, onde você teria uma diminuição do volume plasmático, como, por exemplo, pacientes que estão desidratados ou que estão tendo uma diarreia importante, né? Onde a gente tem um aumento do volume plasmático, uma diminuição do volume plasmático e porventura uma polistemia falsa, secundária, tá? Se for realmente a polistemia verdadeira, se o paciente não tem nenhum sintoma de desidratação, não está com diarreia, então a gente já pensa na polistemia absoluta. Então a gente tem que saber se ela é secundária, como, por exemplo, um aumento de produção de hemácias, né, secundárias a uma hipóxia, então doenças pulmonares, doenças cardíacas, síndrome de hipoventilação, como a apneia do sono, pessoas que moram em altitudes mais altas, né,
acima da linha da nossa altitude tradicional. Fumantes também podem ter, né, principalmente fumantes pesados, podem ter polistemia. Ou aqueles que são também muito comuns, são onde a pessoa tem tumores que são produtores de eritropoetina, tá? Como tumores tanto malignos quanto benignos. Então, desde um simples mioma uterino, um cisto renal, um cisto hepático, até doenças neoplásicas, como hepatocarcinoma, e outros tumores de trato gastrointestinal ou também renais, tá? Outra situação que dá hipóxia, né, seria hipóxia alterada, como estenose de artéria renal, também pode dar a eritrocitose. Uma vez que você exclui essas causas secundárias, tá? Então a gente pensa em polistemias congênitas, então a gente teria que ver a história familiar desse paciente, né? Qual a idade que está aparecendo a polistemia, se tem parentes que tem polistemia. E afastando tudo isso, a gente vai pensar nas polistemias primárias, tá? Eu diria a polistemia vera como a principal suspeita, então. Então, sempre lembrar dessa correlação de polistemia com o volume plasmático dos pacientes. Então, a gente teria, aqui na situação normal, né, onde a gente teria um hematócrito normal, assim, ali em torno de 35% a 40%, onde a gente teria nossa massa eritrocitária, o nosso volume plasmático. Em caso de eritrocitose secundária, né, onde a gente teria uma diminuição desse volume plasmático, né, então ele pode dar uma falsa polistemia. E em alguns pacientes com polistemia vera, é interessante, que apesar de você ter esse aumento da massa vermelha, principalmente pacientes que têm uma trombose de veia hepática, você pode ter também uma hiperprodução do aumento do volume plasmático, falseando a presença de polistemia pelo hemograma. Então, alguns estudiosos em polistemia vera muitas vezes criticam o ponto de corte ser na hemoglobina, porque você pode perder o diagnóstico de polistemia vera em alguns casos, tá? Principalmente você tem que pensar nisso em pacientes com trombose hepática, de veia hepática. Tá? No passado, então, esse tipo de paciente era chamado de polistemia vera mascarada, onde esses pacientes tinham uma polistemia mais abaixo dos valores de hemoglobina, que era o gatilho na época. Nessa época aqui desses estudos, o gatilho era 18,5 para homem, 17,5 para homem, desculpa. E aí alguns estudos de 2014, né, esse é um dos principais, eles pegaram esses pacientes numa base de dados clínicos, tá? De polistemia vera mascarada e compararam com polistemia vera tradicional. E eles viram que esses pacientes eles tinham uma sobrevida inferior aos pacientes com polistemia vera. Né? Esses pacientes que tinham uma hemoglobina menor do que o gatilho transfusional, o gatilho para o diagnóstico, né? Eles tinham sobrevida pior. Talvez por a gente não acompanhar adequadamente, né? Não tratar esses pacientes de uma forma mais precoce, mas eles tinham uma pior evolução. Por causa disso, né? Na classificação da OMS de 2017, na revisão, eles baixaram os pontos de corte. Então, para a gente chamar alguém de polistemia vera, esses critérios seriam 3 critérios maiores e um menor para a gente pensar no diagnóstico. Então, para a hemoglobina, esse gatilho para homem diminuiu para 16,5 e para 16 em mulher. Ou seja, ou você pode substituir por um hematócrito acima de 49% em homem e 48% em mulher. Ou um aumento da massa eritrocitária tradicional, mas para fazer isso você teria que pedir esse exame, que é um exame que clinicamente a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar. Acho que clinicamente não está mais disponível, apenas em alguns serviços ainda públicos que ainda fazem esse tipo de exame. Os pacientes que preenchem esse critério maior obrigatório, então a gente teria que fazer a biópsia de medula, né? Então ela teria que ser hipercelular para a idade nas três linhagens, para mielose, tá? Com megacariócitos maduros e pleomórficos. A mutação do JAK2, V617 ou exon 12 seria o terceiro critério maior, e um critério menor seria o nível de eritropoetina sérica baixo, tá? Então, para a gente chamar de PV, né, pela classificação da MS, a gente teria que ter os 3 critérios maiores, ou 2 critérios maior e um menor. Um dos problemas que a gente, não seria um problema em si, mas uma das coisas que a gente tem que tomar precaução para o diagnóstico de polistemia vera, foi essa diminuição do ponto de corte no gatilho da hemoglobina do hematócrito para você pensar no diagnóstico de PV, tá?
Então, a gente teve uma redução grande, porque ela acaba tendo a sobreposição com valores de hemoglobinas que seriam normais, uma variação dos valores normais da determinada faixa etária, tá? Então, os valores de hemoglobina normal para homem vão até 17,5 em alguns laboratórios. E para ver como a gente afetaria isso numa população normal, assim que saiu a classificação, a gente fez uma revisão nos últimos 6 meses de hemogramas que estariam normais, dentro dos valores normais aqui na nossa população de São Paulo. E aí a gente viu o quê, né? Começou a comparar o valor por idade de homens acima de 18 anos e sua distribuição. Então, aqui tem um histograma para homem e mulheres, tá? E a gente vê que nos valores que seriam de PV para homem, entre 16, acima de 16,5 para mulher acima de 16, para mulheres funciona muito bem. Você vê que quase não tem pacientes aqui, femininos, que têm uma hemoglobina acima de 16, mas para homens isso não é verdade. A gente já deu uma boa porcentagem de homens, que seriam teoricamente normais, né? com valores de hemoglobina e hematócrito que são já indicando que esse paciente tem polissemia vera. Isso corresponde se a gente junta os dois critérios, né, a 6,5% da população masculina. Isso sobe para 7% se a gente pega indivíduos jovens, né? Você vê que isso vai diminuindo com a idade. Então, é uma população muito preocupante. Você pega um homem jovem com uma HB de 17, então, muito cuidado de dizer que ele tem uma polissemia vera. Provavelmente, ele vai fazer a mutação do JAK e vai estar negativo. A eritropoetina provavelmente vai estar normal, e você vai ficar na dúvida se o paciente tem polissemia ou não. Eu já vi muitos pacientes nessa faixa etária com diagnóstico errôneo de polissemia vera fazendo sangria quando não se pensou na variação da normalidade. Então, esse é um grupo que a gente tem cuidado, a gente tem que ter muito cuidado antes de fazer o diagnóstico. Já em mulheres, funciona muito bem esse critério de 16 gramas por decilitro, né? O 48% de hematócrito, já que uma minoria dos pacientes, das pessoas normais, as mulheres normais, teriam uma alteração nessa faixa. E uma pergunta que a gente sempre faz, né? A biópsia de medula óssea é obrigatória em polissemia vera? Né? Ela pode não ser necessária, ela pode ser dispensada quando? Tá? E só nessas situações. Você tem uma eritrocitose importante e sustentada, tá? Então, isso é definido com hemoglobina maior que 18,5 para homem e maior que 16,5 para mulher. Se o JAK2 for positivo e se a eritropoetina for reduzida. Então, tem que ter esses 3 critérios para você dispensar a biópsia. Mas você tem que lembrar que até 20% dos pacientes têm mielofibrose já numa fase inicial, tá? E esse achado já nos permite prever para o seu paciente uma progressão mais rápida para mielofibrose. Aqui eu escrevi errado, tá? Para mielofibrose pós-polissemia vera, né? Mielofibrose na fase fibrótica mesmo, tá? Então, assim, aqui na escola a gente faz biópsia para todo mundo, tá? Primeiro, porque a gente não tem eritropoetina, a gente tem dificuldade no hospital de fazer eritropoetina, então eu sou obrigado a fazer a biópsia. E mesmo assim, a gente quer ver se o paciente pode ter fibrose no começo. Então, aqui é mandatório fazer a biópsia, tá? Apesar de na prática clínica você pode não fazer nessas situações. Bom, então qual seria o algoritmo para a gente investigar uma polissemia? Então, tem que ter a hemoglobina maior que 16 para mulher, maior que 16,5 para homem. Se ele tiver trombocitose ou leucocitose associada, então eu tenho que pensar em outras mieloproliferativas, principalmente a leucemia mieloide crônica. Então, eu sou obrigado, nesse caso, a pedir um BCR-ABL ou fazer uma pesquisa 922 por uma citogenética convencional. Se ele não tiver plaquetose, então eu não vou pensar em LMC, se ele tiver só polissemia. Então, a primeira coisa é pensar em condições reacionais e eritrocitose familiar. Então, numa boa história clínica, você já vai descartar se o paciente tem hipóxia por alguma doença pulmonar cardíaca, tá? E uma eritrocitose familiar também. Nesse caso, você vai ter que pensar na sua investigação em tumores secretores de eritropoetina, tá? Além desses exames, né, se a gente quiser já adiantar, então a gente já vai pedir as mutações para o JAK2 e a dosagem da eritropoetina sérica, tá? Bom, se o JAK2 for positivo, né, então a eritropoetina em qualquer nível, né, então eu já vou ver
Tá? Se essa eritropoetina for baixa, eu já posso fechar o diagnóstico de uma polissemia vera, mesmo se eu não tiver a biópsia. Lembrando que você tem que ter uma eritrocitose sustentada acima desses valores, 18,5 e 16,5. Se não tiver, então eu tenho que fazer a biópsia de medula. Tá? Se tiver características de PV, você já fecha PV, se não, você tem que pensar em outras mieloproliferativas. Se o JAK2 for negativo, tá? Principalmente o exon 14, né, que é a mutação de ponta, a gente tem que fazer a exon 12, tá? E uma coisa que a gente não sabe direito na letra, não está tão claro, né? A gente geralmente pede errado, a gente pede a mutação do exon 12 em sangue periférico. Os guidelines não falam muito em sangue periférico e medula, mas se a gente pega o primeiro trabalho que descreveu a mutação do exon 12, eles orientam a fazer na medula óssea. E ele teria uma carga alérgica menor no granulócito de sangue periférico, então o ideal é você ir para a medula óssea, onde a gente teria uma quantidade maior de setor vermelho e teria um diagnóstico mais fidedigno. Então, às vezes, se você fez um exon 12, um paciente tem um exon 14 negativo e um 12 negativo mais no sangue periférico, às vezes vale a pena a gente fazer essa mutação na medula. Feito na medula, ela for negativa, mas a eritropoetina sérica for baixa, então a gente vai ver a biópsia de medula, né? Se tiver as alterações típicas, né? A gente vai conseguir fechar uma polissemia vera. Se não, a gente tem que investigar outras condições mais raras de polissemia, tá? Bom, então, se o JAK for negativo, a gente vai investigar uma polissemia secundária, a gente tem que pensar tanto secundária quanto congênita, né? Então, secundária é mais fácil de ver, né? Então, com a história clínica, alguns exames a gente consegue ver. Se for tudo negativo, né? Então, quais seriam as causas mais congênitas mais comuns? Se a eritropoetina for baixa, a gente tem que pensar em mutações no receptor da eritropoetina. Então, só pedindo um sequenciamento desse gene, do receptor, para a gente fazer o diagnóstico. Se a eritropoetina for normal aumentada, então a gente tem que ver a curva de dissociação de oxigênio. Se ela for baixa, né, então a gente tem que pensar em hemoglobinopatia com alta afinidade de oxigênio ou deficiência de 2,3-DPG para fazer esse diagnóstico só com sequenciamento também desses genes específicos. E se for aumentada, teria a mutação do VHL ou mutação do PH2 e HIF2-alfa, né, que também isso aqui é por sequenciamento de genes que geralmente não estão disponíveis na prática clínica, tá? Bom, e como avaliar a trombostomia essencial? Tá? Então, pela OMS, a gente também tem critérios maiores e menores. Critério maior, tem que ter uma plaquetose acima de 450 mil, uma biópsia de medula óssea também sugestiva, que é caracterizada por proliferação de linhagem megacariocítica, com aumento de megas maduros, grandes e hiperlobulados. A gente não tem uma granulopoese muito aumentada, uma eritropoese muito aumentada, embora você possa encontrar, mas geralmente é uma coisa menor. E você pode ter uma fibrose, mas a fibrose leve, no máximo uma fibrose grau 1, tá? A gente, como segundo critério, a gente tem que excluir uma leucemia mieloide crônica, tá? Que a gente vai fazer a BCR-ABL, uma polissemia vera, então assim, não pode ter polissemia. Uma mielofibrose, então assim, não pode ter fibrose importante, nem características de biópsia de mielofibrose, e não pode ter displasia, tá? E vai ter que ter uma mutação, principalmente do JAK, do CAL ou MPL. E como critério menor, na ausência de um marcador clonal do JAK, do CAL ou MPL, né, seria a presença de outro marcador clonal, por exemplo, um cariótipo com alteração do 20, ou uma ausência de evidência de plaquetose reacional, tá? Então, você tem que ter um outro marcador clonal ou excluir qualquer causa de plaquetose reacional. Então, para chamar de TE, a gente tem que ter os 4 critérios maiores, ou os 3 maiores na presença do JAK negativo, CAL negativo, e um menor, tá? Bom, quais seriam as causas reacionais de trombocitose, além da trombocitemia essencial? Então, plaquetose não dá só, pensando em neoplasia hematológica, né? Plaquetose não está só em trombocitemia essencial. Então, a gente também vê ela em PV, em mielofibrose primária, principalmente leucemia mieloide crônica. Às vezes, o paciente com LMC geralmente abre o quadro, algumas vezes abre o quadro com plaquetose, então é importantíssimo fazer BCR-ABL nesse caso. E na SM-dextroblastia anel e plaquetose, tá? Mielomonocítica crônica também pode ter. Outras causas mais raras, né? Trombocitemias familiares, então a gente teria o diagnóstico mais precoce. Também é comum você ter plaquetose associada a outras doenças congênitas, né? Então a gente tem alguns pacientes no ambulatório que têm plaquetose crônica, né?
ah, umas associadas à mutação do manganês, por exemplo, do receptor de manganês. Causas secundárias, o que a gente teria, né? Que é muito comum, deficiência de ferro. Então, é muito comum a gente, durante a investigação, em mulheres em idade mais jovem, já chegou algumas moças de 30 anos no ambulatório com TE, a gente foi fazer a investigação melhor e era uma deficiência de ferro. E qualquer situação inflamatória, infecciosa, aumenta a plaqueta, tá? Então, é muito comum no dia a dia hospitalar a gente ser chamado em interconsulta por uma plaquetose. Você vai investigar, o paciente está com pneumonia, infecção urinária, né? A gente descarta isso de uma forma bem tranquila. Outros tipos de neoplasia, tá? De tumor sólido com metástase, ele pode dar uma plaquetose associada, algumas medicações. Hipoesplenismo, né? Seja funcional ou pós-cirurgia, principalmente na fase mais aguda, tá? E a gente também tem aquelas trombocitoses falsas, né? Que vê no hemograma, é a situação mais rara, tá? Mas a gente pode ver, por exemplo, pacientes que têm crioglobulinemia, pode ser uma plaquetose, ou pacientes que têm a presença de esquizócito e fragmentos de hemácias, né? Que você tem hemólise importante, e essas hemácias menores, o aparelho às vezes cota como a plaqueta, mas isso hoje em dia é muito incomum, tá? Então, qual seria o algoritmo de investigação de uma plaquetose? Então, se ele não tiver eritrocitose, lógico, né? Então, a gente vai ver condições reacionais, tá? Ou trombocitose familiar. Então, isso na prática clínica a gente já tira. Se ele estiver ausente, o primeiro exame que a gente vai pensar não é o JAK2, é o BCR-ABL, tá? A gente tem que, obrigado, excluir a LNC desses casos. E junto com o BCR-ABL, se for ausente, a gente aí sim vai olhar para as mutações condutoras, né? Então vai ver o JAK2, a calreticulina e o MPL. Qual a ordem de pedir tudo desses exames? Vou pedir tudo de uma vez só? Vou pedir um por um? Depende da plaquetose e depende do seu caso clínico e da condição clínica. Se é um local que tem poucos recursos, né? Então você pode pedir, eu pediria o BCR-ABL e o JAK2 primeiro, tá? E se for negativo, aí sim eu peço os outros. Ou se você já tiver uma pressa maior de fazer o diagnóstico, você já pode pedir as 4 mutações juntas, tá? Então depende muito do seu cenário clínico, então cada um pode tomar a sua decisão. Se tiver uma dessas mutações, né? Então a gente vai fazer a biópsia de medula óssea para confirmar o diagnóstico, tá? Se não tiver, também você vê que a biópsia é importante em todos os critérios, tá? Então tem que fazer a biópsia sempre e para ver se ela tem cara de trombocitemia essencial ou não. E aí eu posso pedir também outros marcadores clonais de diagnóstico, né? Como a citogenética convencional e as mutações clássicas para fazer o diagnóstico bonitinho. Então, as principais doenças que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial de plaquetose, então seria a trombocitose reacional, né, que pela clínica a gente vai fazer esse diagnóstico, a leucemia mieloide crônica, né, no BCR-ABL, e sempre lembrar do ferro medular para fazer o diagnóstico de SMB associada à mieloproliferativa, tá? E uma das duas dúvidas que a gente vai ter, se o paciente tem plaquetose e tem um JAK mutado, não é um trombocitemia essencial de cara. A mielofibrose em fase celular, a pré-fibrótica, também tem a mesma apresentação clínica. Então, como é que eu diferencio uma da outra, tá? Como é que eu vou dizer quem é TE e quem é mielofibrose em fase pré-fibrótica? Então, já antes da biópsia de medula, então a gente já pode ver algumas coisas. Por exemplo, geralmente TE não tem anemia e os índices eritrocitários vão estar normais. O BCM vai estar normal e a RDW vão estar normais. Na mielofibrose, eu posso ter um grau leve de anemia e já posso ter alterações de índices hematimétricos, tá? No esfregaço de sangue periférico, geralmente vai ser normal na TE. E na mielofibrose, eu já posso ter um pouquinho de dacriócito, um pouquinho de eritroblasto circulante. O DHL geralmente é normal na TE, mas geralmente é elevado na mielofibrose, tá? E a carga alélica do JAK2, ele tende a ser menor na trombocitemia essencial e maior na mielofibrose. Mas o principal exame que vai fazer a distinção de um e de outro é a biópsia de medula óssea. Tá? É esse exame que vai fazer essa distinção. Enquanto na trombocitemia essencial, que são essas figuras à esquerda, né, a gente vai ter megas hiperlobados, grandes, insuflativos, podendo fazer agregados frouxos.
Na mielofibrose, a gente vai ter formas bizarras além dessas. Então, a gente vai ter uma displasia importante do setor megacariocítico e agregados coesos de megacariócito. Então, é a biópsia de medula que vai fazer essa distinção final para a gente ser uma TE, uma mielofibrose e fase fibrótica. Bom, uma vez que eu fiz o diagnóstico, como é que a gente trata? Qual é o tratamento? Tá? Então, qual é o objetivo do tratamento? O objetivo principal seria uma prevenção primária e secundária de trombose, já que a gente não consegue curar essas doenças com tratamento tradicional. Então, o principal foco seria prevenir trombose, seja primária ou seja de forma secundária. Em pacientes com trombostomia essencial, muito importante, também tem que prevenir sangramentos. Tá? Naqueles pacientes com sintomas inflamatórios, então eu tenho que controlar os sintomas sistêmicos, então. E seria o ideal, né, se a gente pudesse minimizar o risco de progressão para mielofibrose e leucemia aguda, tá? E além disso, eu tenho que tratar aqueles fatores de risco cardiovascular de uma forma muito agressiva nesses pacientes, tá? Então, se o paciente fuma, parar de fumar, tratar muito bem a hipertensão, o diabetes, se está sobrepeso, a gente tem que colocar ele no esquema de melhorar o estilo de vida para ele perder peso, tá? Controlar as dislipidemias, tá? E se for mulher, a gente também tem que aconselhar bem o uso de contraceptivo oral nessa população. Geralmente isso não é um problema no ambulatório, que as mulheres já chegam numa fase acima dos 60 anos, né? Então, mas a gente tem algumas jovens com trombostomia essencial no ambulatório, sim, tá? Bom, para tratar a polissemia vera, a gente faz uma classificação qual o risco desse paciente ter trombose. Então, a gente classifica em dois tipos, aqueles de baixo risco e de alto risco, tá? Aqueles de baixo risco de trombose seriam aqueles pacientes que têm menos que 60 anos e nunca teve evento trombótico prévio, seja arterial ou venoso. E aqueles de alto risco seriam aqueles com idade acima de 60 anos com história prévia de evento trombótico, tá? No grupo de baixo risco, eu vou fazer apenas flebotomia terapêutica. No grupo de alto risco, eu vou fazer uma terapia citoredutora, tá? E aspirina nos dois braços. Então, tem polissemia, isso é igual a ter uma aspirina no tratamento. E o objetivo é deixar o hematócrito menor que 45 para homem e menor que 42% para mulheres, tá? A flebotomia terapêutica, então, é muito indicada naqueles pacientes de baixo risco. Então, a gente vai retirar de 400 a 400 ml de sangue total. E a gente vai começar isso, dependendo do nível de polissemia que o paciente tiver. Então, a gente pode ser muito agressivo, né, fazendo semanal, até 2 vezes por semana, ou fazer uma forma mais tranquila. Mas o ideal é você fazer isso semanalmente até atingir o hematócrito alvo e depois a gente vai diminuindo a frequência de flebotomia. Na terapia citoredutora, a medicação de primeira linha seria a hidroxiureia, tá? Onde a gente começaria o tratamento com 500 miligramas a 1 grama por dia. Você vê que é diferente da anemia falciforme, que a gente calcula a dose por quilo de peso. Aqui a gente, dependente do peso do paciente, a gente vai começar com essa dose. E aí depois vai aumentando ou diminuindo a dose de acordo se atingiu ou não o valor-alvo de tratamento. O interferon alfa, apesar de não ser uma indicação de bula, é uma opção terapêutica muito interessante, principalmente para o paciente for jovem, menor de 40 anos e de alto risco, tá? Uma vez que ela tem um menor risco leucemogênico do que a hidroxiureia. A dose seria de 3 milhões de unidades 3 vezes por semana. O grande problema é que essa é uma medicação que tem muito efeito colateral, tá? Então, os pacientes têm muitos efeitos, sintomas gripais, febre, indisposição. Não é todo mundo que tolera bem o interferon alfa, ainda mais pacientes mais idosos. Mas com outras formulações surgindo, como o interferon pegilado e mais recentemente o ropeg interferon, essa medicação parece estar ganhando um cenário importante no tratamento de polissemia vera. E isso se dá porque ela teria um efeito não só no precursor mieloide, mas também na célula tronco-leucêmica, tá? Uma vez que DREA e o Jakavi agiriam num precursor um pouco mais diferenciado, né? Parece que o interferon age além desse preceptor, ele também age na célula tronco-leucêmica. Ou seja, esse paciente geralmente tomando interferon, além de controlar bem os sintomas, geralmente vão ter uma redução de carga alérgica e em alguns casos até desaparece a mutação do JAK, tá?
Então, tem estudos surgindo, já tem estudos publicados em pacientes de alto risco e já tem estudos publicados em pacientes de baixo risco também, tá? E outras terapias citoredutoras que a gente teria, né? Teria o busulfan, o melphalan e o bupropion, mas são medicações que praticamente estão em desuso hoje em polistemia. Então, a gente não usa mais porque elas são altamente lacemogênicas, tá? Bom, alô? Alex, não, é só para avisar que eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião às 9 agora, desculpa, eu tinha avisado aí no Não, chat. sem problema, Celso, eu estou acabando, tá, pessoal? Eu coloquei, não, tranquilo, eu coloquei o Vinícius Residente para administrar também, se tiver alguma coisa na sala aí. Perfeito, Celso. Até Boa mais, reunião. Pedro. Tchau, tchau. Tchau. Bom, o que acontece às vezes pacientes tomando, né, que eles começam a ficar resistentes à hidroxiureia, tá? Ou alguns casos de reações colaterais que a gente chama de intolerantes. Então, o que seriam os pacientes resistentes, tá? Então, seria aqueles que têm uma necessidade de flebotomia para manter o hematócrito menor que 45 após 3 meses. Deixa eu só tirar aqui que está atrapalhando. Após 3 meses de uso, de pelo menos 2 gramas por hidré. Então, assim, o paciente que está tomando hidré já na dose máxima, e mesmo assim você está fazendo flebotomia por 3 meses e não consegue controlar a doença. Ou aqueles pacientes que têm uma mieloproliferação descontrolada, contagem acima de plaquetas acima de 400 mil, uma leucocitose acima de 10 mil, você usando uma dose máxima de DREC, 2 gramas por dia. Ou então você tem uma falha de reduzir a esplenomegalia maciça em mais de 50% por palpação, ou se eu não conseguir aliviar completamente os sintomas relacionados à esplenomegalia após 3 meses de uso de dose máxima de DREA, ou aqueles casos que têm contagem absoluta de neutrófilos abaixo de 1.000, ou uma plaquetopenia abaixo de 100 mil, uma hemoglobina abaixo de 10, em uma dose mais baixa de DREA, né? Necessária para obter uma resposta clínica. Então, esse paciente seria também intolerante. Ou se eles fazem alguns sintomas, né, como úlceras em membro inferior, que eu vou ter que suspender a medicação, ou toxicidades não hematológicas graves, tá? Como alteração mucocutânea, sintomas gastrointestinais, pneumonite, tá? A gente teve um paciente com pneumonite no ambulatório associado à hidrea, que a gente teve que parar, ou febre, tá? Mas apenas 10% dos pacientes vão ser resistentes ou intolerantes ao tratamento com hidroxiureia. Tá? Então, a minoria dos casos. Os eventos adversos mais comuns, então, seria úlcera em membro inferior, tá? Que é difícil nessa população, às vezes os pacientes têm insuficiência venosa associada, então a gente fica na dúvida, às vezes é do diabetes, insuficiência venosa, ou se é da medicação, mas muitas vezes a gente vai ter que parar essa medicação. Hiperpigmentação é muito comum, então, no exame clínico, pede para olhar a unha dos pacientes, a maioria vai estar com unhas desse jeito, né? Bem hiperpigmentadas. A gente teve até pacientes que fez hiperpigmentação de língua, né? Muitos pacientes, eles mudam a cor de pele, tá? Então, você pega um paciente já tomando hidroxiureia por um longo tempo, você pega uma foto dele antes de começar a medicação, a tonalidade de cor da pele é completamente diferente. E é muito comum esses pacientes terem carcinomas base, espinocelular e até mesmo melanoma, com o uso dessa medicação. Bom, se o paciente for resistente ou intolerante à hidroxiureia, então a gente tem que começar com medicações de segunda linha, tá? E aí estudos mais recentes, né, mostram que aí sim a gente teria um papel do ruxolitinib, que é um anti-JAK2, nesses casos, tá? Então, se a gente vai olhar os resultados do trial response, né, a gente vai olhar o resultado de controle de hematócrito, né, nesses casos, aqueles pacientes que tomam ruxolitinib, eles respondem muito melhor do que os pacientes que estão fazendo a melhor terapia variável no momento. Bom, e na classificação de TE? Então, no outro passado, a gente classificava TE igual a PV, a classificação mais simples, baixo risco, alto risco, e a depender da idade e do tipo se já teve evento trombótico prévio ou não. Na trombostomia essencial, a gente sabe que não tem só a mutação do JAK, tem outras mutações associadas, como a calreticulina, o MPL e o triplo negativo. E a gente sabe que pacientes que têm JAK mutado, eles têm muito mais chance de ter evento trombótico. Então, a classificação mudou um pouquinho, então a gente acaba usando o score que é o chamado IPSET, tá? Ele vai, além da trombose e da idade, ele vai associar a presença ou não da mutação do JAK. Então, a gente teria como alto risco
Naqueles casos que teve trombose prévia, qualquer trombose prévia que o paciente teve alto risco, tá? Ou se tem a idade acima de 60 anos, mas com mutação do JAK, tá? Então, se a trombose foi trombose arterial, eu vou dar citorredução mais aspirina uma vez por dia. Mas se foi venosa, tenho que dar, ao invés da aspirina, eu tenho que dar anticoagulação nesse paciente, um paciente que tem que ficar anticoagulado. Se ele não teve trombose, tá? Então, eu quero ver se ele tem risco cardiovascular ou não. Se ele tem idade acima de 60 anos com risco cardiovascular, vou dar aspirina 2 vezes ao dia. Se ele não tem risco cardiovascular, vou dar 1 vez ao dia. Bom, se ele tem 60 anos, ele nunca teve trombose e o JAK é não mutado, eu não chamo isso aqui de alto risco, eu posso chamar de risco intermediário. O tratamento preconizado é o mesmo, citorredução, mas aspirina 1 vez ao dia, mas já tem alguns autores já discutindo se a citorredução poderia ser dispensada nesse caso, pode não ser essencial nesses casos. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho alguns trials clínicos saírem para a gente ter essa resposta, mas seria talvez um cenário que a gente pudesse não dar hidroxuré nesses pacientes, tá? Bom, baixo risco. Se o paciente não tem 60 anos, tem menos de 60 anos e nunca teve trombose, mas o JAK é mutado, então o que é que a gente vai fazer? Se ele tem risco cardiovascular, aspirina 2 vezes ao dia, sem risco 1 vez ao dia, e muito baixo risco, naqueles pacientes com menos de 60 anos, sem trombose e JAK não mutado, se ele não tiver risco vascular, eu apenas vou observar. E se ele tiver risco cardiovascular, vou dar aspirina 1 vez ao dia. Então, esse é o protocolo que a gente costuma seguir no nosso ambulatório, tá? Bom, e naqueles casos de plaquetose acentuada, de plaquetose muito importante, tá? Onde as plaquetas vão ser acima de 1,5 milhão. Então, esse paciente ele acaba tendo um risco de sangramento, uma vez que ele pode ter o maior risco de desenvolver uma doença de von Willebrand adquirida, tá? Bom, não há consenso se nesse grupo eu vou entrar com hidroxiureia ou não. Então, tem alguns autores que falam que não precisa entrar, tem alguns autores que preferem entrar com hidroxiureia. Mas o que eu geralmente vejo na literatura, quando o paciente tem uma plaquetose, principalmente acima de 2 milhões, eles acabam entrando com hidroxiureia nesses casos, tá? E o que é importante nesse paciente com muita plaquetose, você não comece a aspirina até que você descarte que esse paciente não tem a doença de von Willebrand adquirida. Então, vê muito bem essa história de sangramento. Se puder pedir dosar o fator de von Willebrand para ele estar acima de 30% antes de começar a tratar. A terapia citorredutora é muito parecida com a de polistemia vera. Então, primeira linha hidroxiureia. O interferon, de novo, parece vem ganhando um papel, né, grande. Na Europa, se for um paciente jovem com TE de alto risco, eles preferem usar o interferon do que a hidroxiureia, mas lá eles têm acesso ao interferon pegilado, a gente não tem, né? E uma medicação importante que a gente tem na trombocitemia essencial é o anagrelide. Apesar de a gente não saber o modo que essa medicação age, a gente sabe que a medicação também diminui muito a quantidade de plaquetas. O problema é que essa medicação está mais associada à evolução com mielofibrose. Então, a gente acaba usando ela como segunda linha de tratamento, tá? E diferente da polistemia vera, nos casos de trombocitemia essencial que são resistentes ao tratamento, ou que você tem que parar porque são intolerantes, você não deve usar o ruxolitinib, tá? Ele não é superior ao interferon anagrelide, né, quando comparado. A gente acaba usando o interferon anagrelide por serem muito mais acessíveis e baratos do que o ruxolitinib e com com o mesmo resultado. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar hoje, tá? Desculpa ter passado aqui, passei alguns minutinhos a mais. E fico à disposição para perguntas, pessoal. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? O Alex, muito boa a revisão, excelente, viu? A revisão tanto do ponto de vista clínico, diagnóstico, etc. E alguns pontos importantes que você colocou, esse novo conceito, novo corte, né, para considerar mulheres e homens como sendo policitêmicos ou não, né, que foi descrito mais recentemente, 2 anos por aí. Isso realmente é uma preocupação, porque
como você mostrou naquela análise de hemogramas, uma porcentagem razoável de homens vão entrar na faixa como se estivessem com poliglobulia, né? E daí inicia uma investigação aí que não é exaustiva, né? Então, essa é uma preocupação razoável. Eu não sei se você tem visto isso na prática aí também no nosso ambulatório, que muitos não vão confirmar tendo a doença, né? Claro, esse é um ponto. O outro ponto, você quer comentar? Depois eu quero comentar outra coisa. A gente tem em torno de 20% dos pacientes do ambulatório da gente, o que a gente chama de polissemia idiopática. A gente não sabe o que o paciente tem. A gente descartou a polissemia vera, descartou as principais condições clínicas que levariam ele a ter uma polissemia, mas não tem a menor ideia que esse paciente tem polissemia. Então, esses pacientes eles estão num estudo que a gente está conduzindo, né? Que tem 2 alunos, né? Que é o Alexandre e a Virgínia. E a gente vai sequenciar esse paciente de polissemia secundária, a gente vai sequenciar todas essas mutações mieloides presentes, mas várias mutações associadas a alterações da regulação da eritropoese. Então, desde genes de receptor de eritropoetina, o próprio gene da eritropoetina, né? Alguns genes de regulação renal, de controle de eritropoese, o gene da globina para ver a hemoglobinopatia de alta afinidade, o VHL, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa diagnóstica para esses pacientes, que é uma realidade. Então, a gente tem uma boa parcela de pacientes que a gente não tem a menor ideia que os pacientes têm. E esses pacientes também orientais, né, que têm alguns tipos de hemoglobinopatia e que podem ter poliglobulia. Uma outra coisa que eu queria comentar, até hoje que o Fábio está aí também, agora em julho, aquele grupo internacional que estuda prognóstico em mielodisplasia, que é coordenado pelo Luca Mokovati, publicou no Blood e querem tornar esse quadro de mielodisplasia com trombocitose, com plaquetose, com trombocitose e fibroblasto em anel. Eles descreveram essa mutação, né, que tem a SF3B1, e quem é mutante para essa mutação tem bom prognóstico, quem não é, não tem bom prognóstico, evolui mais para leucemia mieloide aguda. E eles querem tornar essa situação específica com a mutação numa entidade particular. A parte. Né? A parte. Isso é interessante. Uma parcela desse paciente. Não, só para terminar, vocês pensam em algum momento fazer essa mutação nos nossos pacientes, ou aí na escola, ou se o Fleury está fazendo? Seguramente, eu me lembro de já ter tido paciente no passado assim, e naquela época a gente não fazia diagnóstico de ser uma mielodisplasia, e uma boa parte deles que tinha pessoa idosa, que não tinha alteração de vermelho e de leucócito, a gente classificava como trombostemia essencial. E ela mielodisplasia, provavelmente. Esse é um cenário muito interessante que a gente teria que fazer no ambulatório. Né? Em torno de 1/3 dos pacientes, eles têm tanto a mutação do JAK2 quanto a do SF3B1. Ele tem as 2 mutações. Tem uma parte dos pacientes que tem só JAK, tem uma parte que só tem SF3B1 e tem um outro 1/3 não tem nenhuma das 2 mutações. Isso tem impacto no prognóstico, como o grupo do Mokovati já vem mostrando. Né? Uhum. Então, comercialmente, acho que vários laboratórios já fazem a SF3B1. Tá? O Fleury faz, o Einstein faz, o DASA faz. Então, esse é um exame que já está disponível, assim, o clínico tem que usar. Né? Mas o mais importante, assim, é pedir, para fazer o diagnóstico disso, você tem que fazer o ferromedular também. Né? Sim, então, sim. A grande indicação para o hematologista clínico é solicitar o ferromedular nesses casos. Às vezes você pede para um laboratório privado, eles fazem só o mielograma tradicional. Então, lembrar de botar mielograma mais ferromedular no pedido. Ferromedular, certo. Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Não, queria ter uma pergunta. Alex, você falou, eu achei interessante em relação a fazer biópsia de medula
para trombostemia essencial, pensando numa mielofibrose ainda, numa fase pré-fibrótica. Agora, assim, olha só, pega um paciente, eu tenho um paciente de 62 anos, que está com uma plaquetose lá de 800 mil, que você vai no hemograma dele do Fleury, ele está há 6 anos com plaquetose, ele tem uma mutação do JAK e não tem mais nada. Qual a chance desse indivíduo ter realmente uma mielofibrose pré-fibrótica ou alguma outra coisa que não TE e realmente eu preciso ir para a medula desse indivíduo? Eu não posso já ficar contente com isso? Quer dizer, eu tenho uma história de 5 anos, uma plaquetose e um JAK2. Bom, o que é que vai mudar do ponto de vista clínico, né, em conduta inicial? Teoricamente, no começo não muda nada, certo? Você vai controlar a plaqueta, vai controlar o risco cardiovascular. Isso. Então, tem uma discussão nesse sentido. É importante fazer essa distinção entre as duas doenças, né? O que seria importante, Fábio? Os pacientes que têm uma biópsia de mieloproliferativa fase pré-fibrótica, eles vão evoluir muito mais rápido para a mielofibrose fase celular. Tá? E se aí a gente pega essa informação e começa a pensar em mutações de neoplasia mieloide associadas, sei lá, você começa se é acessível de fazer essas mutações, se o paciente tem várias mutações associadas, principalmente tem um ASXL1, então você já sabe que é um paciente peculiar. Tá? Esse paciente vai evoluir para mielofibrose rápida, ainda mais que ele tem 60 e poucos anos, e você já tem até que programar um transplante mais para frente, né? A gente fica com dó de fazer biópsia de medula, né? Mas a mieloproliferativa acho que não tem que ter dó não, cara. Ainda mais se Não, mas você sabe, mas Alex, assim, ó, não é questão de dó. Eu penso até o inverso, né? A gente faz tanta coisa invasiva e um exame da medula é importante. Mas o caso é assim, todo OTE, eu vou ter, ainda mais nesse caso, com uma evolução de 4 anos, o cara tá bem. Entendeu? Então, assim, a história já me diz que esse cara deve ser uma TE tranquila. Eu preciso fazer um perfil molecular e uma biópsia mesmo. É diferente de um cara que vem com uma, sei lá, uma história de 4 meses ou 6 meses de uma plaquetose e não tinha nada. Esse indivíduo já está assim há 4, 5 anos. Você entende? Então, assim, a história já me diz que ele provavelmente não deve ter... Ele infartou no meio disso e ninguém nem viu a plaquetose dele. Entendeu? Então, assim, é aquilo. O cara já tem um stent, já tá com a plaquetose há 5 anos, já está com a S. O que eu penso? Assim, tá, tem uma questão acadêmica, etc. O que eu penso? Óbvio, se ele mudar a evolução disso, eu vou para a medula. Mas hoje, o que eu vou ter a mais de informação? Você entende? Não, perfeito. É só uma... Essa é uma discussão frequente que a gente tem, né? Imagino. Do ponto de vista clínico, você não vai mudar a sua conduta hoje. O que é que mudaria minha conduta hoje? Nada. Né? A distinção é muito mais acadêmica, para você saber qual das duas entidades é, e uma discussão de prognóstico, só. Você sabe que aquele seu paciente vai evoluir, tem uma maior chance de evolução para mielofibrose, na fase fibrótica, muito maior do que seu paciente com trombostemia essencial. E já tem alguns trabalhos que mostram a sobrevida diferente dos dois, né? A sobrevida se a gente pega aquelas curvas de sobrevida, da mielofibrose fase celular é bem menor. Está mais bem próximo da mielofibrose tradicional. Mas é aquela coisa. Hoje eu não vou mudar minha conduta clínica. Tá bom. Hoje eu não mudo minha conduta clínica em termos de nada. Mas eu não sei daqui a alguns anos. Né? Tá, Joana. Isso vai impactar. Eu não sei. Quem quer falar, né? Dr. Zampieri, quer falar alguma coisa? Que você tem boa experiência? Ou Karen? Não, Alex, obrigado. Porque é isso, Alex, o dia a dia nosso é esse, né? Você pega uma TE, uma plaquetose tranquila, o paciente não tem mais nada. É um paciente tranquilo de lidar, né? Até que ele evolui, assim, só vai dar dor de cabeça pra gente quando ele transforma, né? Mas é aquele paciente super tranquilo de a gente lidar. Mas essa distinção, assim, a gente só vai saber a longo prazo mesmo. Assim, do ponto de vista clínico não muda nada. Mas se a gente segue os critérios do MS direitinho para fazer diagnóstico, é meio obrigatório. Tá? Então eu não posso fazer diagnóstico só com TE e JAK mutado. Né? Tá bom. Você já perguntou isso para outras pessoas, Fábio? O que a pessoa respondeu? Não, nunca perguntei. Nunca perguntei.
Eu não, é que até é um caso recente, entendeu? Então eu fiquei com isso na cabeça, agora na aula eu. Mas é aquilo. Hoje, na verdade, o que eu fiz com ele? Época de Covid, telemedicina, não sei o quê. Eu falei: olha, a gente vai se vendo daqui a 3 meses, 4. A gente reconversa. Eu expliquei isso para ele também. Falei exatamente isso. A rigor teria que fazer biópsia, hoje não vai mudar, espera passar essa pandemia e a gente define. Ele é um cara que está em casa, não sai de casa, está todo protegido. Eu falei: não tem muito sentido, então eu vou esperar, mas provavelmente eu vou acabar biopsiando daqui a um tempo, só para ficar mais tranquilo também. E aí, e aí tem outra dúvida que a gente tem, né? Uma vez que eu biopsiei, eu tenho que fazer uma nova biópsia de novo quando? A gente não É, encontra isso, né? Maria de Luz no ambulatório fazia a não. cada 2 anos, né? Eu já não faço, eu só É, faço só vou fazer uma é. nova biópsia, assim, se mudar quadro clínico, né? Eu penso assim É. também. Se eu tenho uma suspeita, está acontecendo alguma coisa com o paciente, mudou o hemograma, né? O paciente começou a ter toxicidade, aí você fica na dúvida, está evoluindo a doença ou não está, está agudizando ou não está, e a gente vai para a medula de novo, né? Fora isso, eu não fico, Agora, não vejo objetivo de ficar toda hora fazendo biópsia de medula é. óssea dos pacientes. Eu tenho outro caso, que é uma TE, também tranquila, mas que mandaram porque ela está subindo hemoglobina agora. Então, era uma TE há anos tomando AS, com, sei lá, também menos de 1.000 plaquetas, menos de 1 milhão de plaquetas, agora começou a subir a hemoglobina, tira e começou a tomar testosterona. E essa é a minha dúvida. Eu vou rebiopsiar ele? Ele está repondo testosterona, ele está com 17 de hemoglobina, a basal dele era 14, 15. Eu estou julgando que seja da testosterona, entendeu? Uhum. Eu vou colher a medula dele, vou colher um perfil genético dele, e sendo que eu estou É, né? julgando que é da testosterona, é complexo, né? Rebiopsiar é sempre difícil, né? Eu não... Nesse caso, a biópsia vai ajudar muito, né? É comum você mudar o fenótipo durante a evolução da doença, né? É, Então, ele abriu o quadro com até, no meio da doença ele virou uma policistemia, né? Ele abriu um quadro com a mielofibrose, né? Mas aí você tem uma testosterona no meio, né? Que poderia ser um fator importante. Bom, mas é isso. Rebiopsiar, para mim, é mais difícil do que o diagnóstico mesmo. É. Quando Eu rebiopsia... acho que o principal papel da biópsia, acho que no começo, assim, saber se o paciente tem fibrose ou não, né? Para você ver a evolução, né? Então, É. no caso de uma polissemia vera, por que eu vou fazer biópsia? Justamente para isso. Ou para fechar diagnóstico, se ele não tem todos os critérios, mas principalmente para ver se ele já tem fibrose para prever a evolução dele. Vai mudar minha Uhum. conduta? Não. É um dado a mais que a gente tem nesses pacientes, que a gente já não tem tanta coisa, né? Tá E bom. trombocitemi essencial e mielofibrose é a mesma coisa, né? É. E lembrar, não é porque tem fibrose na medula que o paciente tem mielofibrose, né? Então, Sim. para fechar o critério de mielofibrose, ele vai ter, além da fibrose medular, ele vai ter que ter anemia, tem que ter esplenomegalia, tem que ter leucoritroblastose. Uhum. Eu acho que o Kainan está fazendo uma pergunta aqui no privado. Ele pergunta assim: paciente com polissemia vera de alto risco ou com resistência e intolerância à hidroxiureia, que não tem acesso à ruxolitinib e a conduta é anticoagular pela neoplasia mieloproliferativa, mesmo se não tem outra indicação de anticoagular. Bom, se ele tem PV de alto risco e teve trombose venosa, você tem que anticoagular, tá? Se ele não teve trombose, teve sua trombose arterial não, você dá aspirina. E a questão desses pacientes que são resistentes e que não têm acesso à ruxolitinib, como é que eu trato? Então, assim, você pode optar sempre pela flebotomia, né, nesses pacientes, para controlar. E se ele for de alto risco, o ideal, então, se não tem hidroxiureia, você fazer o interfero, tá? De preferência o pegilado, mas se não, vai interfero tradicional mesmo. Graças a Deus é um cenário que, assim, no ambulatório a gente não tem nenhum, tá? Nenhum dos pacientes a gente precisou usar interferon ou ruxolitinib para polissemia vera. É a minoria dos casos que a gente vai usar mesmo. Muito obrigado, vou ter que sair. Então, tá, eu acho que não tem mais pergunta, né, pessoal? Vinícius, posso sair? Tem alguma pergunta aí no chat? Tem uma do Adson, professor. Não sei se você consegue ver daí. Deixa eu ver.
uma do banco de sangue? Isso, perguntando das mutações. Então, eles escreveram, no início da fisiopatologia, você citou a respeito de adquirir novas mutações com risco desfavorável, dentre elas SXL1, TET2, DNMT3A. Vi um estudo que essas mutações na LMA são chamadas de DTA mutations, estando presente em hematopoiesis clonal relacionada à idade. Então, a dúvida, a prevalência delas pode não trazer pior prognóstico nas neoplasias mieloproliferativas crônicas? E aí cortou a pergunta. Sim, essas mutações trazem um pior prognóstico nas mieloproliferativas. Né? A gente tem mais dados em mielofibrose, tanto o número de mutações como mutações específicas. Né? Então, o SXL1 é uma delas que tem péssima sobrevida. Né? Então, a gente tem um score chamado MIPS 70 em mielofibrose, que ele envolve essas mutações, tá? Como score prognóstico. A gente vai falar mais delas na aula de mielofibrose. Em polissemia vera e trombocitemia essencial, acaba não tendo muito estudo nessa área, né? Então, a gente sabe que tem as mutações, mas como são doenças muito indolentes, assim, a evolução muito prolongada, então a gente vai ter maiores informações com os próximos anos. Tá? Se uma mutação dessa no diagnóstico vai influenciar mais na evolução para mielofibrose, thalassemia e mielodia aguda. Eu acho que é isso. Não tem mais pergunta que eu estou vendo aqui. Bom, pessoal, qualquer pergunta também, vocês podem me procurar, sou de fácil acesso, né? Pergunta pessoalmente ou manda mensagem e aí não tem problema. Eu vou mandar os principais artigos de revisão na área, né? Eu vou mandar no grupo de residentes, tá? Para vocês darem uma lida, para consolidar depois da aula. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Boa semana, tá?